Tá com viagem marcada em plena pandemia de coronavírus e não sabe o que fazer com hotel, cruzeiro, seguro viagem e muitas outras coisas? A gente vai contar para você como essas empresas estão atuando e ainda trazer relatos de pessoas que estão em viagem neste momento. Fica aí. Olá pessoal, quem diria que a gente faria um vídeo neste canal para falar para você: não viaje, fique em casa, esqueça o turismo neste momento. Mas infelizmente a gente está vivendo uma pandemia de coronavírus e sair de casa não é uma boa ideia. A gente realmente aconselha você não viajar neste momento, mas muita gente já tem viagem marcada e não sabe o que fazer nesse momento. O que fazer com empresas de cruzeiro, de seguro viagem, de aluguel de carro e principalmente a hotelaria, que é uma parte bem cara da viagem. Então a gente vai trazer realmente o que essas empresas estão oferecendo para os clientes neste momento e ainda contar relatos de muitos dos nossos seguidores que estão trazendo as informações em tempo real de destinos muito famosos e muito procurados, como Portugal, Espanha, Estados Unidos e Caribe. Então a gente vai começar contando para vocês algumas situações que estão se atualizando agora, como a gente está falando, é uma situação muito dinâmica e a gente já quer atualizar você também. A gente já fez um vídeo sobre a situação das companhias aéreas e como elas estão lidando com os clientes que têm passagens. Se você não viu esse vídeo, você pode clicar aqui que tem todas as informações das principais companhias brasileiras e internacionais. Mas algumas já têm outras informações que a gente quer trazer para vocês. Por exemplo, a American Airlines cancelou todos os voos para a América do Sul e ainda para a Europa, para a Ásia, para a Austrália, para a Nova Zelândia. Então assim, a American Airlines não está voando mais para o Brasil até o mês de maio. Isso é muito sério. Se você tem uma passagem, você já sabe que ela não vai acontecer. Além disso, a Gol também abriu a possibilidade para você cancelar a sua passagem, tanto nacional quanto internacional, até o dia 14 de maio. Se você tem um embarque até 14 de maio com a Gol, você pode cancelar essa passagem. Ou seja, a situação está se agravando a cada dia, ao ponto da cidade do Recife ter solicitado à Anvisa que ela não receba mais nenhum voo internacional a partir do dia 20 de março. O Aeroporto Internacional do Recife vai fechar. E essas situações já estão sendo sentidas diretamente pelos usuários, pelos passageiros. Um dos nossos seguidores, que chama Adriano Cabral, está em Lisboa neste momento tentando remarcar a passagem de volta para o Recife. É uma passagem com a Latam, que informou que está anulando qualquer tipo de taxa para remarcação ou cancelamento, mas elas não estão isentando as mudanças tarifárias. E uma passagem nesta semana agora, que vai ser a última de funcionamento do Aeroporto Internacional do Recife, para você vir de Lisboa para o Recife, a diferença tarifária está ficando em R$21 mil. E claro que se acontecem situações assim, onde você, como usuário, como cliente, como um passageiro, se sente prejudicado ou mesmo situações abusivas, você tem todo o direito de procurar os seus direitos. E na verdade, vários órgãos como o Procon já anunciaram que o direito do consumidor prevalece em situações dessa forma também. Então não deixe que isso aconteça e procure sim os seus direitos, até mesmo a justiça, porque tá todo mundo sabendo que a situação não é culpa de ninguém e o passageiro, o cliente, não deve pagar essa conta sozinho. Isso já foi anunciado, isso é um direito seu. E se até a cidade do Recife está fazendo isso, imagino que outras grandes cidades do mundo já estão fazendo. A Espanha, por exemplo, um país, decretou agora um estado de emergência e bloqueou a saída de todos os seus cidadãos. Então são mais de 47 milhões de pessoas que estão proibidas de sair de casa. Nós também temos relatos de seguidores que estão lá. A nossa seguidora Gislene mora na Espanha e ela disse que o silêncio é sepulcral na cidade. O único caminho que ela pode fazer é da casa para o supermercado e mesmo assim, quando você está na rua, a polícia aborda para saber para onde você está indo e por que você está na rua. Então não faz sentido nenhum você fazer turismo neste momento. E um outro seguidor nosso também mandou um vídeo, ele mora no Algarve, em Portugal, e colocou como está a situação do supermercado lá. Então você até pode ir no supermercado, mas aí você chega no supermercado e encontra ele desse jeito que você está vendo. Então a situação realmente é muito séria e cada um tem que fazer a sua parte e ficar em casa pensando no coletivo, na comunidade. Portugal tá assim, mas até lugares que a gente nem imagina, como nos Estados Unidos, no estado de Oregon, a Thaís Nutt também mandou pra gente foto do supermercado e a situação é
a mesma, infelizmente. E aí você pensa, se as cidades estão se fechando, é claro que grandes atrações também não estão funcionando. A Disney anunciou que nenhum parque da rede vai funcionar a partir do dia 16 de março até o final do mês. Então a Disney de Orlando, da Califórnia, da França, do Japão, da China, todas as Disneys estão fechadas. E mais do que isso, vamos supor que você está em Nova York, você quer ir para Nova York. Todos os espetáculos da Broadway estão parados por um mês. É muita coisa, infelizmente. Mas aí, ok, você não vai viajar. O que você faz, por exemplo, se você tem um cruzeiro marcado? E aí a gente vai dar, primeiro, algumas informações das companhias e também o que a gente acha dessa situação. A primeira coisa é que os cruzeiros realmente estão se tornando grandes focos de transmissão do coronavírus, porque são muitas pessoas confinadas no mesmo lugar, no mesmo sistema de tubulação de ar. Então, se uma pessoa ali dentro do cruzeiro tem o coronavírus, a chance de outra pegar é gigante e cada uma vai passando de uma para outra. Consequentemente, mesmo os cruzeiros que ainda estão acontecendo estão sendo vetados de parar em vários lugares. E a gente também tem um relato de uma outra seguidora que chama Gabriela Salles, que acabou de fazer um cruzeiro pelo Caribe e ela tinha 3 paradas, nas Bahamas, na Jamaica e nas Ilhas Caimã. Nenhum dos 3 portos autorizou o cruzeiro a fazer a parada. Então, gente, o que adianta você fazer um cruzeiro assim? Ela teve 100% do reembolso do valor e ainda recebeu um cupom de 25% para gastar numa próxima compra. Então, assim, nem adianta você tentar embarcar num cruzeiro neste momento, porque pode ser que você não chegue no seu destino. Vocês lembram do cruzeiro de travessia que a gente fez no navio Soberano da Pumantur quando a gente veio lá da Espanha e chegou aqui no Brasil, em Recife? Se você não viu esse vídeo, a gente vai deixar ele aqui para você, porque é um vídeo super legal. Muitas pessoas quiseram fazer esse passeio de volta, saindo do Recife e indo de volta para Lisboa. Para você ter ideia, a primeira parada do cruzeiro de travessia de volta, que era em Cabo Verde, não foi autorizada, porque Cabo Verde ainda não tem nenhum caso registrado, então eles falaram, jamais que eu vou aceitar um cruzeiro aqui. E mais do que isso, quando estava chegando em Lisboa, Lisboa também recusou o cruzeiro e esse navio teve que parar em Cádiz, na Espanha, e os passageiros tiveram que pegar um ônibus de 6 horas para chegar em Lisboa. A situação está muito complicada, por isso se você tem um cruzeiro marcado, não faça, mesmo se a companhia ainda não cancelou para você. Entre em contato, peça o dinheiro de volta e veja qual é a política que eles estão adotando, porque não compensa sair de casa agora para fazer um cruzeiro. Além de ser muito arriscado, o seu passeio provavelmente vai ser muito frustrado. Pensando nisso, muitas companhias de cruzeiro já fizeram um cancelamento em massa dos seus navios e dos seus passeios. Inclusive, todas as companhias que pertencem à Royal Caribbean não vão navegar até abril. Outras empresas que fizeram já isso é a Disney Cruise e também a Costa Cruzeiros. Já cancelaram os cruzeiros até abril. Inclusive, a Costa já cancelou o cruzeiro que sairia do Brasil para fazer uma travessia para a Itália no dia 14 de abril. Esse cruzeiro já foi cancelado. Outras companhias, como a MSC, estão fazendo cancelamentos pontuais de cruzeiros agora em março e também em abril, mas não de todos. Então é bom você ficar de olho se você tiver um cruzeiro com essas companhias. E mais do que isso, reforçando, mesmo que você tenha e a companhia não tenha cancelado ainda, não vale viajar agora, não é uma boa ideia. Então fique de olho se você tem um cruzeiro planejado. Outros segmentos importantes do turismo, como aluguel de veículos, também já se manifestaram e a gente vai dar alguns exemplos aqui. A Europcar, que é a maior locadora de veículos da Europa, já se pronunciou e disse que qualquer reserva até 31 de maio pode ser cancelada sem qualquer tipo de multa. Mas se mesmo assim você tiver que viajar ou você já estiver em viagem, as empresas de seguro viagem também já se pronunciaram e a gente vai citar alguns exemplos. A Travel-Ace, que é parceira do Viagem por Conta, ela já anunciou que caso o passageiro tenha algum tipo de sintoma ou mesmo apresente um diagnóstico de coronavírus, ele deve comunicar a seguradora imediatamente e ela manterá assistência médica total a esse passageiro de acordo com as leis vigentes no país que ele tiver. E outras seguradoras como a Siscard ou mesmo a Allianz também já garantiram 100% de assistência médica caso o passageiro esteja viajando e tenha o seguro e infelizmente venha a ser diagnosticado com o coronavírus. Então assistência garantida para a maioria das seguradoras de viagem. Então se de alguma forma você ainda vai manter a sua viagem por qualquer motivo que seja, não saia de casa sem um seguro viagem e caso você precise de um, aqui na descrição do nosso vídeo tem o link para você ver as cotações da Travel-Ace com cupom de desconto ainda. Então se você tiver que viajar, corre lá.
E vamos falar agora de um dos segmentos mais preocupantes neste momento para todos os turistas, que é a hotelaria. O que essas empresas estão fazendo no caso de um cancelamento ou uma alteração, ou mesmo lidando com essa crise de pandemia de coronavírus. Infelizmente, esse é o segmento onde as coisas ainda estão mais em aberto. Muitas das empresas responsáveis pela hotelaria não estão se pronunciando como elas vão atuar nesse segmento e o cliente está ficando perdido sim. Claro que quando você faz uma reserva de hotel, existem vários critérios de cancelamento e muitas vezes o cancelamento é gratuito e nesses casos você não tem nem o que falar. Mas muitas das empresas ainda estão oferecendo só o cancelamento gratuito em regiões muito afetadas, como Itália, Coreia do Sul, China, Hong Kong. Esses lugares, obviamente, você não pode nem entrar nesses países, aí o cancelamento está sendo gratuito. Mas em muitas outras regiões, onde também está tendo vários problemas, não existe nenhum tipo de regra, nenhuma manifestação. A Airbnb é uma das poucas grandes empresas que se pronunciaram em relação a isso, e o comunicado dela é simples: qualquer reserva feita até o dia 14 de março pode ser cancelada desde que ela seja até o dia 14 de abril. Então, tanto o proprietário da locação quanto o cliente, o hóspede, pode cancelar essa reserva desde que ela seja até 14 de abril sem nenhum tipo de multa, desde que essa reserva tenha sido feita até 14 de março. Então, se você fez depois disso também, sabendo o que está acontecendo toda essa pandemia, você não vai ter esse direito a cancelamento. Outras empresas, como a Booking.com e a Hotels.com, estão falando que esse cancelamento gratuito são só para essas regiões onde realmente o coronavírus é muito forte, como eu já falei, China, Itália, Coreia do Sul e esses outros lugares. Não existe ainda nenhum comunicado oficial em relação a outras partes, por enquanto. Mas como a gente vem falando desde o começo, essa é uma situação muito dinâmica e as informações podem ser atualizadas a qualquer momento. A gente está colocando essas atualizações também lá no nosso Instagram, tá deixando o endereço aqui, segue lá também para você ter mais informações em tempo real. O grupo Marriott, que é responsável por uma cadeia de hotéis no mundo todo, se pronunciou e disse que qualquer reserva do seu grupo pode ser cancelada desde que a reserva seja até o final de abril e esse cancelamento ocorra 24 horas antes da hospedagem. Então você pode cancelar de qualquer hotel do grupo Marriott. A Accor também disse que está fazendo o cancelamento das regiões que são muito afetadas, mas também está flexibilizando essa política de cancelamento em outras áreas, mas não especifica exatamente por quais datas, para quais destinos. Então é aquela questão de você realmente entrar em contato e tentar negociar naquele momento, lembrando que o direito do consumidor também prevalece nesses casos, então fique atento. Claro que esses países que estão sendo muito afetados não garantem muita coisa hoje em dia, porque as nações estão criando várias medidas restritivas que o turista não pode nem chegar lá, então você não tem como manter uma reserva, obviamente. A própria Holanda anunciou que a partir do dia 15 de março até abril, todos os cafés, restaurantes, escolas vão ter que ficar fechados. Então não existe o que fazer lá a partir do dia 15 de março até abril. Não tem restaurante, não tem café na rua. Então, obviamente, essas empresas de hotéis têm que ser maleáveis nesses sentidos também. E cabe a você também apresentar essas informações num momento de cancelamento ou mesmo alteração da sua viagem. A gente espera muito que esse vídeo tenha ajudado você. Siga a gente lá no Instagram para mais atualizações também. E, claro, deixa um comentário aqui se você tiver outras dúvidas e informações relevantes para ajudar todo mundo que está tentando lidar com essa crise aí que ninguém esperava. A gente agradece a atenção, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Tchau!